Oi, galera, tudo bem? Thaisa falando aqui. Hoje a gente vai ter um bate-papo aberto sobre TFG de arquitetura com o Danilo do Vias. E aí, gente, tudo bem? Eu e o Danilo troca muita ideia, então a gente resolveu começar a gravar alguns dos nossos bate-papos, porque a gente percebeu que era um assunto que geralmente agregava, né, bastante a que a galera tá passando por aí. Principalmente em TFG, claro, que é o nosso foco aqui, e envolvendo também, né, representação gráfica, o Danilo do Vias Arquitetura tá aí como maior especialista para falar sobre isso também. E a gente vai conversar aqui, né, meio que revisar, né, um pouco da nossa história, dos nossos sofrimentos e falar de três principais erros que a gente considera ali, né, que a gente cometeu, né, Danilo, no TFG, e que eu também vi cometer, o Danilo vê cometer por aí. E é isso. Sim, Tá bem? assim, eu acho que até contextualizando um pouco, né, sobre o que se trata isso, essa forma que a gente está gravando, é porque muitas vezes eu e a Thaís, a gente está conversando sobre assuntos que não necessariamente fogem dos temas que a gente aborda, porém a gente não explicita um tema a ser abordado. Então a gente começa a conversar, a gente vai passando por vários temas, por várias coisas ali, e a gente falou, pô, por que a gente não começa a tentar gravar essas conversas tentando definir um pouquinho mais do que a gente vai conversar para que isso possa surtir algum efeito claro nas pessoas, porque muitas vezes até entre as nossas conversas tem muita coisa legal ali, só que até às vezes a gente se perde. Então a gente falou, vamos começar a tentar trazer isso da maneira como a gente conversa mesmo, sem muita produção, sem muita, enfim, sem muita edição, né? Mas tentando trazer algo que seja bom para as pessoas que estão consumindo, né? Então, tentar setorizar um pouquinho esses temas. E essa questão dos três erros é o nosso primeiro ponto que a gente vai levantar aqui. Eu vou levantar com um viés mais relacionado à representação gráfica, que é sobre o que eu falo no viés. E a Thaisa, ela tem um leque um pouco maior, um pouco mais teórico sobre o TFG, de uma maneira mais abrangente, na verdade, né? E a gente vai comentar sobre isso, sobre esses erros, até para que vocês não venham a cometer, né? Esses erros. E para que caso vocês estejam prestes a cometer ou cometendo, vocês tenham também como ter uma mudança de percurso aí nesse processo todo. Ou até mesmo perceber, né, que alguns erros talvez, né, sejam inevitáveis, mas você não se culpar tanto por eles quando você se der conta, tipo, nossa, atrasei, não era isso que eu planejava, estourei algum prazo, e aí aprender a gerenciar emocionalmente, né, esse erro, que é uma coisa que, pelo menos, eu não fiz. Quando eu comecei a ir muito mal no TFG, assim, mal psicologicamente, eu me culpava muito, tipo, não acredito, não tô dando conta, e enfim, então, até mesmo aquela sensação, né? Não é só comigo que isso tá acontecendo. E vamos lá, vamos bater um papo. Esse formato eu acredito que é muito útil para quem gosta ali de ter uma conversa, ter aquela questão mais humanizada, não é só um conteúdo, é ver a gente aqui que passou por isso, hoje a gente trabalha com isso, mas ver que todo mundo ali veio de algum lugar realmente e teve que superar ali os obstáculos para conseguir alavancar, né? A Vena passando ali. Mas é isso, gente. A ideia é que vocês também conheçam um pouco da gente. Depois a gente pretende também fazer ao vivo, né? Para que vocês façam perguntas. As nossas lives com as faculdades, que as faculdades estão convidando a gente, estão indo muito bem. Então, eu acho que essa proximidade também é importante, tanto para a gente quanto para vocês. Então, vamos até convidar a galera que quem assistir, né, essa versão gravada, comenta se vai gostar de uma versão ao vivo, como que a gente pode fazer também, né? A galera, tanto da minha audiência quanto da do Danilo. Ótimo, ótimo. Acho muito relevante as pessoas verem se esse formato também atrai o interesse delas, né? Porque às vezes a gente começa a fazer e se não tiver interesse, não tem por que a gente fazer. Às vezes a gente pode estar fazendo outras coisas, né? Realmente É. muito interessante vocês falarem se vocês acharam legal aqui. Ou a gente faz só pra gente, né, e deixa guardado. Eu e o Danilo, a gente troca, tipo, muita ideia. O dia todo, ele é uma das pessoas que eu mais converso no dia, entendeu? É a Júlia, o Danilo e a Ravena. As pessoas que eu mais converso. Pessoas. Pessoa. A Ravena é uma pessoa, gente. Ela tá ali, ó, bonitinha. Mas, então, é muita informação que a gente conversa sobre vários aspectos.
E a gente resolveu essa primeira pauta de TFG também porque tá chegando aí uma época, né, meio do ano, não sei nem se vai ter férias direito, mas essa troca de semestre também, eu acho que ao invés. Antes eu tinha a sensação que era um alívio, né? Ah, tá chegando férias na faculdade, né? Agora dá a impressão que gera mais ansiedade, porque as pessoas vão colocar muita expectativa nas férias. Eu tenho que resolver tudo isso nas férias. Eu vou pegar as férias para finalizar o TFG e não dá tempo, entendeu? Então tem que também ficar de olho nisso, né? Sim. Então vamos ao primeiro erro. Vamos lá. Para mim, o meu primeiro erro foi uma escolha de tema equivocada, sem estratégia. Eu lembro que eu estudava, né, na faculdade, mas eu morava na minha casa em outra cidade, então eu passava ali pelo menos 2 horas no ônibus, né? Gente, eu me mexo muito, né? Aí a luz fica mudando. Eu passava pelo menos ali 2 horas no ônibus, então o quarto ano, final do quarto ano, eu ficava muito brisando, olhando na janela do ônibus, assim, pensando em todos os temas que eu podia fazer. Eu lembro que eu fiz uma lista de mais de 15 temas. Cada vez que eu via alguma coisa, assim, pela janela do ônibus, nossa, teve uma época que eu encanei que eu queria fazer um clube de campo. Eu não sei se é comum aí na tua região. É a existência de clube de campo. Aqui não, aqui em Suzano não, mas em Mogi das Cruzes tem um bem conhecido. Que E, e, é onde eu passei a maior parte do meu tempo, na real. Foi em e Mogi das Cruzes. chama clube de campo. Sim, chama. Aqui também, em Catanduva tem. E em São José do Rio Preto, né, que eu fiz faculdade, também tinha. E é uma área muito grande. Tipo assim, para um TFG, é uma área que eu fiquei imaginando depois a implantação, né? Então eu encanei que eu queria fazer um clube de campo, mas só porque eu encanei, não tinha nenhuma explicação para aquilo, porque eu passava todo dia na frente do de São José do Rio Preto. Aí eu pensava, eu posso fazer no de Rio Preto, mas eu não tenho acesso, assim, não tenho levantamento. Vou fazer em Catanduva, então, que acho que é menor. Aí vai ver, não era menor, entendeu? E eu tinha uma conexão muito forte com ele da minha infância. Então eu ia muito de sábado e domingo. Minha família ia para o clube de campo, levava aquelas tralheiras de coisa, de comida, ficava lá. E só que, tipo, não tinha uma justificativa, uma problemática. Então, e nisso eu fui me perdendo. Cada hora era uma ideia de tema. Aqui em Gatanduva também tem o Armazém do Café, que hoje é um lugar aleatório que tem de tudo, mas bem antigamente era um armazém. Aí eu inventei numa época que eu ia fazer um retrofit, né? Um restauro. Então imagina, eu ia desenhar inteiro o armazém para depois vir projetando algo, sabe? Sim. Então, outra viagem aleatória. E então esse para mim foi um dos erros que mais atrasou a minha clareza ali, a minha estratégia para começar o TFG, porque eu ficava, não, esse tema. Enquanto eu estava tendo a ideia, eu ia pesquisar, eu ia tirar foto, eu ligava às vezes em algum lugar para saber se tinha as plantas. E aí eu ficava nesse fluxo sem entender ali. Tipo, eu tava perdendo tempo, poderia estar já com um tema decidido e já pesquisando esse tema específico, né? Sim. Mas deu certo, no final deu certo. Sabe o que eu acho sobre isso que você está falando? Eu tive a sorte, né, de ter participado de muitos TFGs antes de fazer o meu TFG. Porque como eu fazia muito trabalho de representação, de diagramação de caderno, esse tipo de coisa, eu acabava ficando por dentro de várias discussões, eu acompanhava muitas apresentações também, né? Então, isso é até um conselho para as pessoas que estão na faculdade. Se na sua faculdade existe a possibilidade de você ir assistir os TFGs, a apresentação deles, vá na maior parte, na maior quantidade de apresentações que você conseguir, porque isso abre muita mente, né? E no meu caso, claro, acho que todos temos dúvida sobre o tema que a gente vai abordar. Porém, quando eu fui abordar o meu, por eu já ter um pouco desse conhecimento sobre outros temas, eu tive uma clareza muito grande que foi mais ou menos a seguinte. Eu peguei mais ou menos o tempo que eu tinha de vida, assim, de vida útil para conseguir fazer, considerei isso no sentido da proporção do problema que eu ia assumir para resolver, né? Porque a gente tem que ter muito essa clareza. Problemas específicos exigem trabalhos específicos que muitas vezes são maiores do que outros problemas, né? Que você vai resolver ali. E junto com isso, uma coisa que para mim foi muito importante
foi entender a necessidade social disso e algo que me movesse, que envolvesse a minha emoção naquele processo e que eu tivesse interesse legítimo em fazer. Porque, querendo ou não, a gente vai ficar muito tempo trabalhando nisso. E se a gente estiver ali fazendo por fazer, porque a gente tem que entregar, a gente não vai nos entregar a proposta que a gente está fazendo. Então, na minha proposta, como tinha algo muito regional, com questões sociais que me interessavam, com uma proporção de projeto que me permitia, ao mesmo tempo, fazer uma mudança relativamente interessante na cidade e, ao mesmo tempo, também conseguir detalhar um pouco mais, incluir um pouco mais da minha parte artística nesse processo, foi assim... foi muito bom isso. Então, assim, eu tive um pensamento um pouco diferente desse, e esse era assim, era 80% esse que eu fiz e 20% uma outra parada que eu tava pensando. Quando chegou no momento de decidir, eu acabei decidindo por esse, porque eu vi que ele tinha uma relevância social maior, né? E o processo foi muito legal, porque eu consegui muito a fundo nisso, mas eu fui a fundo porque me interessava, porque eu tava cansado, eu tava estressado, eu Uhum. tava que nem todo mundo ali. Mas isso me chamava, assim, de maneira genuína a ir fundo nisso. Então, talvez um conselho seja, tente ter experiência prévia no TFG antes de chegar no seu TFG, aí você vê se você concorda comigo, que você é especialista nisso. Eu acho que referência para tudo na vida é importante demais, né? E depois disso, depois que você tem essa referência de que você consegue programar o tamanho do problema que você quer resolver através do quanto você pode se doar para isso, tenta pegar algo que, de alguma forma, te mova, que você realmente se interesse por aquilo. Eu acho que você vai conseguir ter um trabalho melhor se você tiver interesse real por aquilo que você está fazendo, né? Na mentoria, eu falo sempre sobre como trabalhar essa paixão, né, que o Danilo tá falando, esse interesse, porque realmente, imagina você fazer um negócio, nossa, a minha faculdade acha incrível o tema de habitação, por exemplo. Minha faculdade tem muita força nisso. Só que eu não me interesso por habitação, não gosto de projetar, sabe? Não tem aquele tesão mesmo, aquela vontade. Então, tem uma coisa que eu ensino lá na mentoria, tanto que a mentoria chama Mentoria TFG com propósito, que é você pensar estrategicamente, que é olhar para o TFG e pensar, cara, como que isso vai poder agregar valor, né, técnico, até mesmo o produto físico, né, que você vai gerar no TFG, como que isso vai poder agregar valor no início da minha carreira. Então, emocionalmente, é uma relação ali com o tema de interesse, mas sempre visando assim, como que isso vai agregar no meu portfólio? Como que esse conteúdo que eu estou falando pode ser uma mini pós-graduação ali, que eu vou estar. A gente se torna quase que um especialista no tema durante o ano do TFG. A gente vai saber tudo sobre aquele tema, né? Assim, dependendo da complexidade. Mas pensem na questão emocional, sim, na questão do interesse, e olhando como esse tema vai poder levar vocês para outros níveis na carreira, entendeu? Então, por exemplo, muitos alunos acabam escolhendo coisas desconexas, principalmente quem quer fazer, quem já quer ali, né, partir para a área de design de interiores, não consegue trazer isso de uma forma tão palpável no TFG, por conta da escala, às vezes a faculdade não considera o trabalho num tamanho bom o suficiente, mas pensem, traga design de interiores para o teu projeto, de alguma forma para o teu tema, alinhe um tema ali que você consiga trabalhar, porque assim que você se formar, a coisa mais poderosa que você vai ter em mãos é o teu TFG. E também, não só no sentido gráfico do que foi construído ali, mas no sentido do que você aprendeu referente ao tema, né? Sim. Se a ideia é você proporcionar o melhor de sua experiência para um escritório que vai te contratar, talvez por natureza e por exigência do TFG e da profundidade que você tem que ter nisso, talvez seja algo que seja interessante para um escritório, claro, né, que se ele atuar na área relacionada ao que você estudou ali. Mas, de fato, o TFG é um passo importantíssimo, né, para a carreira, né? É o ano que você passa meio que decidindo o que vai estudar. É como se você escolhesse a matéria que você vai estudar o ano. Não, né? É como se você define qual é a matéria que você vai estudar o ano todo. E essa matéria tem que fazer sentido. Então, o conhecimento que você vai adquirir ali no último ano não pode virar ali o ano, você amassar e jogar fora, entendeu? E pegar só a representação gráfica, por exemplo. É uma soma, né? Sim. Alguém, imagina, você pegar ali um portfólio, né?
seu TFG pronto. Ali estão tuas ideias, teus valores, tuas habilidades, teus conhecimentos, tua habilidade de projeto, e a prancha, a representação, tá demonstrando ali tua habilidade técnica, né? De domínio, de design, enfim, diagramação, até mesmo de desenho técnico, né? Porque tem muita gente no TFG que ainda não manja de desenho técnico, que é a linguagem, né, do arquiteto. Sim. Então, pensem nisso, porque o tema é o que está 100% relacionado a tudo que você vai estudar e ao produto final. Então, no final das contas, eu sempre falo, escolher o tema errado é uma das coisas que pode comprometer o teu ano do TFG durante todo o processo. Porque às vezes você vai chegar na banca final e a tua insegurança vai estar relacionada ao tema. Será que meu tema tá bom? Será que ele está bem defendido? Será que tinha relevância social? Então, aqui no YouTube, há algum tempo, não faz muito tempo, né? Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas tem um vídeo sobre tema na nossa sala de aula lá gratuita no site do Arquinuvem. Tem 4 aulas sobre passo a passo de tema. Então, quem conhece o Arquinuvem não tem mais desculpa para escolher tema errado, porque e escolher um tema fraco também, porque tem muito material. Há muitos anos eu estou falando sobre isso aqui. Então, se atentem também a perceber se vocês estão escolhendo o tema errado ou não, beleza? Pô, legal, legal. Eu vou levantar aqui um ponto, o meu primeiro ponto, que, assim, muita gente, quando a gente vai falar de representação gráfica, às vezes espera imagem, às vezes espera abrir software. Não vai ser o caso, gente. Como a gente falou, isso é uma conversa e vai ser uma questão um pouco mais teórica, referente a uma parte que é visual, obviamente, mas é possível de entender os conceitos, né? E o primeiro erro, eu coloquei os erros numa cadência do que eu mais vejo acontecendo, tá? Então, esse é o que eu mais vejo, que eu mais vi acontecendo na época de faculdade, né? Que é, basicamente, você deixar para aprender sobre algo referente à representação gráfica no momento em que você vai ter que colocar em prática algo referente à representação gráfica. Então, por exemplo, você espera a necessidade de executar um diagrama para você aprender como se faz um diagrama. Você espera a necessidade de você conseguir criar um modelo com uma dimensão um pouco maior e organizá-lo para você aprender como criar um espaço maior e organizado. Então, assim, quando você chega no TFG, isso referente à representação gráfica e a outras coisas também. Você vai ter que considerar que todo o processo da faculdade, você esteve ali para adquirir habilidades. Quando você chega no TFG, você vai colocá-las em prática. Então, você precisa chegar naquele momento com as habilidades em dia. É claro que você pode aprender uma coisa a mais ou uma coisa a menos. Eu mesmo passei por isso numas questões onde eu tinha que levantar um local, e eu lembro que eu peguei um programa extremamente underground, assim, de geolocalização e tal, e aquilo realmente eu aprendi na hora, mas era um detalhezinho que eu tive que aprender na hora. Então, assim, 95% eu já estava treinado para conseguir fazer. E o erro que eu vejo acontecendo é o seguinte: as pessoas começam a tentar aprender. Muitas delas se frustram porque elas não sabem como começar, não sabem nem para onde ir, estão completamente perdidas. E o que muitas pessoas fizeram, né, na minha época de faculdade, faziam e continuam fazendo. Das duas, uma. Ou entra num grupo onde tem alguma pessoa que tem essa habilidade, para que você possa trabalhar em outras habilidades. O problema é, quando você chega no TFG, você não vai estar com essa pessoa, você vai estar sozinho. E também outras pessoas contratam pessoas que têm essas habilidades para fazer. Felizmente, eu banquei minha faculdade com isso. Mas, né, não é o melhor caminho também. Não é o melhor caminho também, porque, primeiro, nem sempre você vai ter como pagar o quanto de trabalho que você vai precisar, né? E por mais que você tenha como pagar, você tenha muito dinheiro para pagar tudo que você precisa. Em algum momento na sua vida, você não vai ter como pagar, entendeu? Em algum momento, tipo, você vai precisar ter algum tipo de habilidade, a não ser que você desista da área, enfim, né? Existem outras possibilidades, Sim. óbvio, né? Mas esse é o primeiro erro que eu equivali aqui. Esperar a necessidade de pôr em prática para ir aprender, para daí colocar em prática. E isso é um problema, assim, que vai se tornando uma bola de neve. Vai se tornando cada vez maior, maior, maior. E aquele estresse todo unificado ali da faculdade, enfim. E muita gente desiste ou, infelizmente, também perde o ano, né? Então tem muita gente que chega ali no quinto ano, tinha até uma ideia boa, tinha até uma possibilidade de ter um trabalho bom, mas por não conseguir executar a parte técnica de execução mesmo, às vezes acaba tendo que ficar mais um semestre, às vezes mais um ano. Então não cometam esse erro, gente. Perfeito. Esse erro é o que eu chamo de ter que dar os pulos no meio do caminho, né? Tem que nos 45 do segundo tempo.
E eu fiz isso, eu fiz muito isso. Eu não sabia nada de representação gráfica, nada, nada. Tanto que eu fiz um. Eu nem vou mostrar meu trabalho aqui, senão vai se estender muito. Mas eu fiz uma parte de. Que seria um diagrama no PowerPoint. E, tipo, ficou chapado, ridículo, assim. Mas serviu ali, né, pra no momento serviu, né? Eu falo que 2014 não tinha esse boom de cursos e, enfim, de informação. E a minha faculdade, nesse quesito, era muito fraca também. Mas eu não. Tinha eu já, só que eu tava no bar dando aula, você não me conhecia. Então, era offline, né? Era presencial. Sim. Eu nem sabia que existia a cidade de Suzano, né? E E era em Mogi, então, inclusive. então, olha ali, ó. E eu tava simplesmente ali. A minha faculdade ensinava Corel. E aí eu não conseguia aprender aquilo assim, sei lá, porque eu não achava visualmente interessante. Só que eu via muito aquelas representações a nível de concurso, né, de concurso de projeto. E eu ficava assim pensando, cara, como é que faz isso? Onde faz isso? Porque eu não fazia ideia. E eu conheci o Photoshop, mas eu nunca tinha pensado em pós-produção, assim, acho que no último ano que eu comecei a fazer render para outras pessoas que eram ruins. Só que, tipo, se a pessoa tava me contratando para fazer um render ruim, é porque ela não sabia fazer nenhum render, entendeu? E foi quando eu me dei conta que eu conseguiria colocar o fundo das imagens pelo Photoshop, o céu, as árvores e tudo mais. E aí eu achei que eu tava, tipo, sendo uma criminosa em fazer isso. Eu falei, nossa, eu levei só 20 minutos para fazer esse render, porque eu joguei tudo no Photoshop. Se a menina descobrir, tipo, eu cobrei e eu fiquei me sentindo culpada, porque não foi difícil fazer e ficou muito mais bonito. Sim, Os renders da menina ficou mais bonito que do meu TFG. sim. E aí eu falei, cara, era só jogar a imagem aqui no Photoshop e tal. E, enfim, eu só descobri isso na necessidade, na hora do desespero. Então, dar os pulos nos 45 do segundo tempo, né? Tipo, como eu faço isso? Você senta para fazer o TFG, ok, agora eu vou fazer diagramas. Como eu faço? Aí você perde 15 dias tentando fazer um negócio que vai ficar ruim, porque você não aprendeu a fazer antes. Então, acho que eu tenho esse tópico, né, que você falou, é um roteiro de um vídeo meu, que é não compre cursos no ano do TFG, se Sim. não for fazer, daquela só, É, não, sim, sim. mas no vídeo eu explico que é para comprar sim, mas é que é para você se preparar para o estudo desse, você tem que incluir o tempo de estudo, né, do curso, do aprendizado, na grade do teu TFG, então é como se você estivesse fazendo uma matéria, e também não lá para o finalzinho, né, não na entrega, na banca final, você vai começar a estudar um curso, Sim. entendeu? Não vai dar tempo de executar. E então esse é um tema de um vídeo que já tem o roteiro para eu gravar. E eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Mas assim, até nesse E meu nariz tá coçando. você considerando a sua história, é até legal pra gente evidenciar, porque assim, da mesma forma que você nem sabia por onde começar, pra onde ir, etc. E muitas vezes por isso que você só vai se dar conta da necessidade quando você tem que executar, porque realmente às vezes isso acontece. Não é porque a pessoa não é interessada, sabe? É porque a pessoa realmente ela nem sabe daquela demanda. E se na faculdade não falaram para ela sobre aquela Sim, demanda, às vezes é natural que ela não saiba. Então, até por isso que é importante trazer essas conversas. Porque quando a gente evidencia esses erros, a pessoa fala, pô, então isso pode vir a acontecer e às vezes a pessoa vai se enxergar na sua história, sacou? É, total. e eu até queria aproveitar, não sei se para você tudo bem, porque você ia falar sobre um erro, eu sobre outro, depois você sobre outro, dentro do seu critério. A gente pode trocar e eu falar sobre o meu segundo, porque o meu segundo está diretamente relacionado a tudo que você falou agora. Então acho que vai dar uma Pode. conexão boa. Eu, eu ia acrescentar uma coisa que eu lembrei, que eu tinha decidido fazer meu TFG em Revit. E aí, comprei um livro de Revit, comprei um curso, e começou, né, janeiro de 2014, quando eu ia começar o TFG. E aí eu falei, eu vou estudar Revit e aí vou começando a passar o TFG. Beleza. Talvez pode ter sido a minha capacidade, né? Pode ser que alguém aí aprenda Revit no ano do... Acho que o meu aluno, o Tomás, ele fez isso.
Inclusive, agora ele presta serviços ali para a galera que precisa de um SOS. Ele aprendeu Revit no ano do TFG, mas acho que ele foi uma exceção. Porque quando eu fui fazer isso, eu percebi que eu não ia dar conta. Tipo, eu sentei, comecei a digitalizar o projeto, não sabia fazer nada, perdia tempo vendo os livros, né, vendo o curso e não conseguia executar. Voltava para o AutoCAD. Sim. Então, basicamente é você entender o tempo que você tem disponível para criar o projeto, executar, pensar, né, no projeto, pesquisar a monografia, executar a parte técnica, e você tem que pensar o quê? Eu tenho que aprender como executar a parte técnica. Tem um módulo da mentoria que a gente fala tudo que você tem que se programar para fazer antes de começar o TFG. E uma dessas coisas é fazer uma pesquisa sobre pranchas finais, apresentação, e já meio que listar que tipo de elementos, peças você tem que fazer. As peças, né, gráficas que a faculdade exige e quais você tem em mente. Tipo, ó, eu quero fazer alguns diagramas sem um projeto existir. Então, pensa assim, Thaisa, como que eu penso nas minhas pranchas sem um projeto existir? Estudando pranchas, conhecendo quais são as coisas possíveis de ser feita, né? Porque aí você vai olhar e falar, bom, se eu quero fazer algo disso no meu projeto, é claro que vai mudar, o projeto também vai ditar algumas coisas, mas se eu quero fazer isso, eu tenho que descobrir como, porque senão, dá para eu mostrar só o meu, vou compartilhar, aqui ó, eu não sei onde vai aparecer. Apareceu legal aqui, tá aparecendo nós dois junto e tá aparecendo também... Olha aqui ó que coisa linda, isso aqui eu fiz no PowerPoint. Sim. Era para ser, sei lá, um diagrama, não sei. Tanto que essa linha aqui, ó, branca, eu não sei, eu não consegui tirar ela, ela ficou em tudo. Sim. Então, olha aqui, ó, tipo, ridículo, tadinho do meu desenho. Tá bem explicativo, né, a ideia do negócio, mas, entende, ó, isso aqui também, PowerPoint, olha aqui. Tipo, totalmente chapado, então, não tinha um critério, eu fui fazendo conforme o rolê ia necessitando, né? Sim. Essas coisinhas. Tipo, não tinha o Canva também na época, o Canva ia salvar muita coisa. Mas é só para vocês terem em mente, ó, isso aqui ia ficar tão bonito de uma outra forma, mas é isso. Então, e pegando esse gancho, foi muito legal, inclusive, você mostrar. Porque o segundo ponto que eu levantei aqui, que é um ponto que pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que o segundo erro referente à representação gráfica no TFG é focar na qualidade, saca? E eu que sou quem mais fala sobre qualidade, mas assim, quando eu falo qualidade, uma coisa que é importante de entender. A qualidade estética, ela está relacionada à qualidade da sua comunicação, né? Então é claro que muitas vezes você precisa de elementos visuais para que você consiga comunicar melhor a mensagem que você precisa demonstrar através daquilo. Porém, a gente chega em determinado momento onde a questão estética do seu desenho, ele tem mais a ver com a beleza dele do que com a necessidade de demonstração da mensagem, né? E o que acontece? No TFG você vai ter que lidar com muitas coisas, E esse foi um erro que aconteceu comigo, né? Então, isso é legal que eu trago um pouco da minha realidade aqui, assim. No meu TFG, eu tava correndo tudo super bem, Mas chegou um determinado momento que eu vi que eu tava dando mais atenção do que eu deveria para a qualidade estética visual do meu trabalho. E eu falei, se eu parar aqui, já dá para entender perfeitamente tudo que eu tenho que mostrar. E se eu tentar chegar na qualidade que eu queria e que eu sei que eu consigo, e que eu também sei da importância, porque também brilha aos olhos de quem vê, eu não vou conseguir terminar etapas que eu também considero muito importantes e que não tem a ver com isso. Então, em determinado momento, eu simplesmente abri mão da qualidade estética final que eu queria e que eu sabia que eu conseguia para conseguir organizar as coisas necessárias para eu ter um entregável, digamos assim, mais completo em todos os sentidos, porque o TFG não é só representação, o TFG é muita coisa. É claro que tem muita representação, óbvio que tem muita representação, até porque as escalas são grandes normalmente, mas se você não tiver esse controle e esse entendimento de que TFG também tem muito a ver com gestão de tempo, gestão de tarefa e etc., você pode acabar caindo nesse erro de achar que talvez a questão estética
valide mais do que valida de fato. Se você deixar coisas... É claro que se você tiver tempo para deixar na melhor estética possível, ótimo, você deve fazer isso. Mas se utilize do seu tempo da melhor maneira possível, entendendo o grau de prioridade que tem o seu trabalho. Muitas vezes um trabalho ele vai precisar de uma justificativa muito mais teórica do que gráfica, dependendo do que você for fazer. Exatamente. É claro que você... a parte visual, o arquiteto ele demanda da parte visual. A linguagem do arquiteto, a comunicação do arquiteto é através de desenho, seja ele técnico, seja ele representação. A gente tem o desenho como uma das ferramentas mais naturais da nossa profissão, né? Mas nem sempre você vai cair para essa coisa tão conceitual e com uma representação tão boa, ou às vezes você até poderia cair, mas se não der tempo, apresenta o que vai possibilitar que a pessoa que está ali para absorver a sua mensagem entenda. O que é necessário para que a pessoa entenda? Entendeu? É isso. Então, às vezes é interessante abrir mão da qualidade final dos seus desenhos, sacou? Ah, não. Ó, para vocês terem ideia, quem tá falando isso é o Danilo, que é especialista em representação gráfica. O Cairo já falou isso também, que uma boa... Não lembro se foram exatamente essas palavras, tá? Mas não é uma boa representação que vai garantir um bom projeto. Sim. Então, isso já tá batido, só que na hora que o aluno tá lá, ele acaba esquecendo. Ah, meu render não tá bom. Ou coloca elementos que não tem nada a ver com o projeto, no render, né? Coloca coisas ali que realmente... Bom, eu fiz isso, no caso, eu posso até mostrar. Mas foi uma licença poética. Mas eu acho que esse erro, ele puxa até o meu próximo erro. A gente tá muito alinhado nos erros. Sem querer. Sem querer. A gente não contou um pro outro. Ou talvez eles se repitam muito, né? Ou talvez eles sejam mais normais do que a gente imagina, né? Talvez é a prova de que a gente tá ali realmente no campo de batalha enxergando que é o que está acontecendo com a maioria dos alunos. Quando então o Danilo está falando de qualidade de representação, é vocês conseguirem ter esse entendimento do tempo disponível, que puxa com o erro anterior, que é saber fazer as coisas antes de precisar fazer, entendeu? De fato. Então, vocês anotem, quem está assistindo, anotem esses erros, porque, por exemplo, eu vou compartilhar de novo a tela só para vocês terem uma ideia. Hoje, eu olho o meu TFG e penso que ele não é esteticamente bonito na questão da diagramação das pranchas, por exemplo. Tem 5 pranchas. E olha isso, não tem aqui, ó, por exemplo. Olha esse texto em laranja e vermelho. Zero noção, né? Contraste falhou aí. Então, zero noção. Só que, tipo... Mas, ó, comentando sua prancha, eu achei ela conceitual. Ela parece uma tela daqueles... daqueles primeiros Macintosh que tinha, sabe? Ah, eu acho que é por causa desses elementos de... Porque essa prancha é a prancha de arquitetura bioclimática, ó. Sim. Essa é a prancha inicial. Sim. Então, ó, ficaram os vazios, eu enfiei texto aonde sobrou espaço, tipo assim, não teve uma... Enfim, eu gosto, né, dele, tadinho, mas a qualidade dos renders é sofrida, e eu fui enxertando coisa ali. Só que se você entrar no zoom, né, de detalhe, de projeto, tipo, gente, esse TFG, ele tirou 10, entendeu? Ele foi indicado como melhor da classe, foi indicado a ópera-prima, então ele, visualmente, ele tá às vezes até confuso. Agora, olha isso aqui. Olha os meus renders. Isso aqui foi um erro um pouco confuso, porque são 2 cachorros brigando. E aí parece que eles estão fazendo outra coisa. E eu não me toquei nisso. Quando eu imprimi e levei isso para plotagem, né, e levei para a faculdade, essas aqui eram as minhas amigas da faculdade. Tipo, eu caguei para os renders, eu fui colocando coisa aleatória, entendeu? Foi tipo uma homenagem. Aí eu aqui tinha cabelo. E aí, tipo assim, tá focando no prédio, ó, as plaquinhas fotovoltaica, pá. Então, aí depois eu coloquei eu e minhas amigas também, que era o grupinho. Acho que tem uma que eu coloquei minha irmã e eu, criança, aqui, ó. Nada a ver. O meu primo fazendo... tipo, zero nexo, entendeu? Aqui é eu e minha irmã e aqui é minha irmã de novo. Então, tipo, aleatório. Só que ainda assim, gente, eu tirei 10. Ainda assim. Só que se você dá zoom aqui, tem até o parafuso, entendeu? Ó os parafusos aqui. Então,
tipo, tinha pesos, desenhos, tá tudo, ó, aqui, ó. Talvez hoje em dia isso não esteja tão, ó, aqui a tercinha dobrada. Então, só que, tipo, isso também não apareceu. Então, uma escala que esses textos pequenos demais. Mas, mesmo assim, a qualidade gráfica nesse quesito não pesou tanto, né? E ainda assim era uma das pranchas mais bonitas da faculdade, para você ver o grau da época, né? Então, essa aqui, ó. Olha esse 3D interno, olha esse design de interiores. É minha mãe, meu pai, os cachorros, tipo, mano, e aí. E os professores adoraram. Eu com meu papagaio e minha irmã. Você vê que não tem conexão temporal, né? O negócio. Assim, Então. é claro que tem alguns problemas aí que são inquestionáveis, como questão de escala, por exemplo, escala da impressão, etc, né, de contraste, etc. Só que assim, essas questões até que você está levantando das escalas humanas que você colocou, eu vejo muito mais como algo legal do que algo zoado. Assim, eu acho muito mais Na época eu autêntico. também. Eu acho muito mais autêntico do que algo mal feito, entendeu? Você poderia pegar aquela menina que todo mundo pega, que é aquela menina de costas com a bolsinha, e ter colocado. É. Sacou? Tipo, Não. nenhum problema com a menina da bolsinha. O que eu tô dizendo é que você foi até um pouco mais a fundo e tentou, É tipo, eu aqui. trazer um pouco de uma criatividade legal aí. Eu achei legal as escalas, o Então. cachorro trepando, achei legal também. Não, eles estavam brigando. Eu não sei porque eu coloquei isso lá, eu não tinha nexo. Tipo assim, aqui é eu, sei lá, com 6, 7 anos, brincando de Lego. Então é uma conexão temporal e o meu papagaio, É que ele tinha uma real? É perna real? só. Nossa, é por isso que eu ia perguntar. É real esse papagaio? Sim, é o Yang. Ele morreu, tadinho, mas ele tinha uma perna só. É por isso que eu achei que era Então, montagem. Eu achei que você foi recortar o papagaio e você recortou meio cagado e ficou uma perna só. Mas então ele realmente existiu e ele tinha uma perna só mesmo. ele só tinha uma perna só, que ele perdeu. Acharam ele com linha de pipa e teve que amputar uma perninha. Só que aqui no caso ele não tá na minha perna, é uma Ah, montagem, tá. mas É, foi o que me pareceu, que você tinha colocado é, ele aí, sacou? porque a escala o tamanho dele, porque ele é É, uma maritaquinha. Mas entendi, ó o entendi. Lego aqui, minha irmã desenhando. Você vê, essa sacada aqui, ó, era mó vibes, tinha a plantinha, Sim. então. Nessa prancha aqui ficou bom até os detalhes. É porque tinha muita informação e eu ia colocando cada vez mais, entendeu? Mas É, eu e, só e pensei muitas na prancha vezes depois. e muitas vezes a pessoa ela não consegue relacionar a escala do texto que ela inseriu, por exemplo, no CAD, com a escala que vai ser a escala Mal. de saída da prancha final de impressão, entendeu? Então, assim, são questões assim que, como eu falei, essas questões são indiscutíveis, né? Se um texto Deixa eu que é interromper aqui. importante não tem como ser lido, não tem como justificar e falar que isso pode ser bom. Mas na parte artística, as coisas que você colocou como ruins, eu achei todas legais, assim. A única crítica da banca foi a professora convidada que falou assim: olha, a única coisa que eu tenho para falar é que o texto tá muito pequeno, eu não consegui ler, mas eu tenho certeza que tá excelente mesmo assim. Ela falou isso, Sim, entendeu? Então, sim. tipo, não foi uma coisa para tirar ponto. Só que um dos erros que mais vão agravar o teu processo de execução do TFG é isso, é você abrir lá o CAD, começar a desenhar sem peso, sem linha, sem nada e sem tamanho de texto. Na hora da plotagem, você vê que tá tudo pequeno, não tá nada aparecendo, entendeu? Da plotagem ou da exportação no PDF. Então, uma das coisas da mentoria é isso, a gente fala, você vai criar o teu template lá em janeiro, fevereiro, o teu template calibrado do CAD. Calibrado que a gente fala é isso, entendeu? É o tamanho do texto, as cores, tudo, né? Na hora que você for desenhar, o teu programa ele já está calibrado para sair um desenho adequado. Você não vai se preocupar com isso lá em novembro, entendeu? Na verdade era o que eu fiz aqui, né? Eu fui tendo que mexer depois. Enfim, porque eu não tinha essa noção de que deveria estar tanto que, ó, do primeiro ao quarto ano, você tem tempo ali para criar um software, para criar um padrão, né? Um arquivo padrão de CAD. Sim. Entendeu? Os escritórios mesmo, um que eu trabalhei muito bom em detalhamento, já tinha, você não ficava configurando a cada projeto. Entendeu? Então, criar os seus padrões antes de começar é outra coisa também. Só que no caso não é só de CAD, né? Sim, Agora é de InDesign, de sim. Photoshop, enfim. Eu acho que quando a pessoa ela consegue ter uma visão mais ampla, ela consegue entender também a forma que ela vai trabalhar, entendeu?
Por exemplo, o CAD, eu sempre usei CAD, né? O Uhum. CAD, algumas coisas, você meio que não tem como se livrar. Então, por exemplo, a questão das cotas, etc., ele sempre vai estar muito relacionado ali ao seu desenho, né? Mas, por exemplo, outros textos, como eu sempre tratei os meus desenhos vetoriais no Illustrator, eu já tinha um controle muito maior sobre esses outros textos, entendeu? Referente à Uhum. saída que eu ia ter. Então, os textos eu sempre relacionava com isso, sabe? Então, eu já trabalhava os textos de outra forma. Às vezes, é, a própria escala das cotas, você também consegue, se você quiser. Você consegue abrir lá no Illustrator e mudá-las. Porque eu gostava, às vezes, de mudar fonte, sacou? Mas Uhum. isso é uma coisa minha. Então, cada um também cria um pouco ali o seu método, a sua forma de trabalhar, sabe? Mas é importante pensar É, que tem que pensar nisso, sacou? e pensar nisso antes, é se Sim, antecipar, sim, tanto que é uma etapa de antecipação ali, né, fazer esse estudo de pranchas, mapear quais desenhos você tem a intenção de fazer, quais você acredita, né, que vão ser desenhos e peças, que vão ser essenciais ali para o teu TFG, mesmo sem o projeto estar pronto, entendeu? sim. Porque, tipo, senão você vai tendo que criar a esmo conforme a necessidade. E tem muita gente também que não considera o croquis, fala, meu croquis não é bonito. Aqui no meu caso eu não coloquei, mas os meus croquis estavam inteiros na monografia. E foram uns croquis que conquistaram também. Enquanto eu estava lá, nos slides eu coloquei também, enquanto eu apresentava, os croquis chamavam mais atenção do que as peças gráficas oficiais. Então, o que significa? Que você também está sendo avaliado ali pela tua jornada, pelo teu desempenho e o teu processo evolutivo de projeto, entendeu? Então, eu vou apresentar só a versão final? Não, você vai apresentar a tua construção da ideia, entendeu? Você vai contar a história do teu TFG, como você chegou ali. Tanto que para eu chegar realmente numa estrutura metálica aquela ali, específica, foram N tentativas, entendeu? Então, isso também chama muita atenção, entendeu? Tanto que poderia estar até na última prancha, mas no caso eu não tinha essa noção. Não, esse croquis tá feio. Não tem isso de croquis feio ou bonito, tem o croquis que comunica a tua intenção e o que não deixa claro, né, tua intenção. O croquis às vezes só para impressionar, sei lá, mas isso é um erro também, né? Não. Esse é o fundamento quando eu falo que, na verdade, eu falo de comunicação, entendeu? Porque o desenho, Uhum, ele tem a mesma função que outras formas de comunicação visuais, né? Então, assim, se você parar para ver o texto, o tipo, né? A tipografia, a letra, ela se trata de um desenho. Os desenhos comunicam diretamente. Então, a gente unifica uma série de desenhos ali e a gente forma uma palavra. E a gente uhum, entende isso muito mais como algo verbal do que algo de comunicação visual. Mas é visual, é completamente visual. As primeiras formas de comunicação foram desenhos, né? Então, é exatamente isso que você falou. É claro que existe um croquis mais bonito que o outro. Óbvio que existe também arte envolvida nisso uhum. tudo. Mas muitas vezes um croquis bonito que não comunica o que tem que ser comunicado vale menos do que um croquis que não tá tão bonito e que consegue comunicar o que precisa ser entendido ali, assim como a representação. É claro que se você consegue unificar o melhor dos dois mundos, ótimo, você hackeou tudo. Exatamente, Então Hannah Montana. você consegue uma representação bonita que explica bem, que, nossa, é o ideal. É claro que é o ideal. Só que, assim, você não deve ter medo de demonstrar porque talvez do seu colega tá mais bonito, entendeu? Que é a competição, né? Sim, Tipo, você se ficasse comparando, meu amigo fez um render incrível. Eu sim. lembro que eu ficava olhando assim, eu sabia de um ou outro, porque minha classe tinha muita rivalidade, então eu sabia de um ou outro aluno, e aí tinha aquela expectativa, eu lembro na época, de qual TFG seria o indicado, qual seria o mais bem avaliado. E acho que o meu foi, posso estar enganado, mas acho que o meu foi o único que teve a nota máxima, Sim. com o cachorro trepando. Tipo, É um motivo a mais whatever. pra ter nota máxima, na minha opinião. Exato, tipo assim, quando eu lembro da cara das minhas amigas, todo mundo em choque, porque ninguém dominava muito o render, muita gente terceirizou, e também não ficou tão bom, porque na época as pessoas que terceirizavam também não manjavam tanto, fizeram impressão 3D de maquete, fizeram, tipo, enfim, foi aquela loucura. E aí eu apareci toda pomposa ali, com as minhas pranchas enroladas assim, no dia da entrega das pranchas, eles abriram e começaram a olhar. Nossa, quanto detalhe, que legal. Thaisa,
que cachorro é? Tipo, as meninas estavam chorando, em choque, e aí eu apareço com os cachorros trepando, com elas nas pranchas, tipo, parecia que eu tava cagando pro TFG, entendeu? E mesmo assim, os professores me adoravam, eles, Mas tipo, eu já te falei que você transpassa essa isso, sensação de que talvez por mais que você esteja nervosa ou preocupada, você parece que tá muito tranquila sempre. Talvez no é. TFG você tenha também transmitido isso, ainda mais com isso, né? Você pensa assim, um dos momentos mais sérios e importantes, você colocar um pouco de piada na sua entrega, o que É, eu acho divino, mas para muitas pessoas pode soar tipo assim, você é louca? Você, sacou? Você tá você tá arriscando cagando. um dos momentos mais importantes que a gente vai É. ter aqui com um cachorro trepando na sua prancha, entendeu? Ai, foi muito idiota. Agora eu paro pra eu lembro delas no corredor, assim, me abordando, e elas estavam ansiosas para ver a minha prancha, porque, Sim. tipo, eu ia muito bem, eu falava bem nas apresentações. Na hora que elas olharam aquilo, aí elas pegaram a prancha e foram passando para todo mundo no corredor. Gente, olha o que a Thaisa fez, ela tá louca, não sei o que lá. Porque eles estavam com uma expectativa sobre o meu TFG. Sim. Acho que eu vou convidar a Lívia pra vir falar comigo disso. Porque, tipo, é isso que você falou, a pessoa tá arriscando o momento mais importante, entendeu? Sim. Ela Ó, e gente, quem assistiu até aqui, comentário, hashtag cachorro trepando. Fechou? então, o cachorro trepando no TFG. Que retardada. Eu acho que eu cheguei a falar isso na banca, eu dei um zoom e falei: "Olha, eles estão brigando", e dei um zoom na boquinha, assim, com os dentinhos. E foi Ah, meio que um quebra-gelo também, sim, porque sim. quebra aquela tensão. Mas eu estava muito nervosa. Antes de começar a apresentar, eu peguei e saí da classe, fui no banheiro e fiquei sentada assim, respirando e pedindo para Deus me ajudar. E aí, tipo assim, mas eu voltei plena. Não, gente, tudo bem, vamos lá? Então, pá. Só que eu era tonta, né? Eu acho que eu ainda sou, então, Eu tomei uma pinga com mel antes. super tranquilo, claro. Cada um se encontra na sua calma, da sua maneira, né? Sim, eu lembro que o meu foi mais tenso, o fato de eu ter que ir até Rio Preto, então foi minha Uhum, família inteira no carro, eu estava super nervosa. Um sim. dia antes, meu pai entrou no quarto e ficou falando de todos os erros da maquete, mas isso tá torto. E eu com o dedo cortado em, tipo, vários lugares. Tava tudo ferrado e eu lá, tipo, em choque, e ele lá, mas e isso aqui vai ficar assim? Só que ele chorou na banca, né, depois, Pode ele crer. chorou. Tudo isso que a gente comentou agora leva a gente para o segundo erro que eu marquei aqui, que é a falta de gestão de tempo. Pensa, tudo que o Danilo falou, como que você vai encaixar, executar tudo aquilo, o tempo disponível, o tempo que você gasta na representação gráfica, né? Porque às vezes você está investindo tempo na representação e às vezes você está desperdiçando tempo, né? Gastando. Tipo, eu gastei muito tempo com detalhes de parafusos que nunca apareceram. Eu sempre conto essa história. E então, pensa, você tem um tempo disponível na tua vida e o tempo disponível do TFG. Então, eu tenho 1 ano para fazer o TFG. Só que é todos os dias do ano você vai fazer o TFG? Todas as horas do dia você vai fazer o TFG? Se a gente colocar na ponta do lápis, dá, por exemplo, não dá 3 horas por dia de TFG o ano todo. A não ser que você fique invernado lá horas e horas e horas. Mas mesmo assim, você tem vida, você tem possivelmente um estágio, família, cuidar da casa. Então, o tempo disponível pro TFG em si você tem que descobrir qual é na tua vida. E aí, desse tempo ali, né, você distribuir para as tarefas necessárias. Então, mapeiem isso, porque vai chegar um momento que vocês vão entender que não vai dar tempo. Sim. É E melhor entender, né, usem, antes, né? usem o Trello, essas ferramentas, ajuda bastante a você conseguir enxergar. Você vê visualmente o tempo que você tem, né? Ajuda bastante também. Separar por etapas, por exemplo, semanas, né? Na mentoria a gente trabalha semana por semana, em blocos. Então, que tá isso já estruturado lá no Trello, já tem pronto um modelo lá. Então, por exemplo, você tem um entendimento que até tais semanas, você tem que desenvolver aquelas etapas. Passou disso, você já está com aquelas etapas atrasadas e você vai ter que sobrepor na próxima semana que tem outras etapas chegando. Então, chega um momento que vai acontecer que você vai estar desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Maquete, monografia,
3D, projeto, era o que aconteceu comigo, entendeu? Então, e não é saudável, não vai fazer bem, vai te deixar mais ansioso, mais, você vai comer mal, dormir mal, e isso vai virando uma bola de neve para a banca. E aí vai também comprometer ali tua estabilidade emocional, que é um ponto muito importante, entendeu? Então, gestão do tempo. No caso, um dos erros é a falta, né, de gestão do tempo. Sim, isso que você falou sobre etapas é muito importante, né? Porque, por exemplo, eu quando comecei na faculdade, eu não entendi algumas coisas. Então, eu finalizava um projeto, na minha cabeça ele estava finalizado, eu fazia um puta 3D da hora, tá ligado? Tipo, aquele perfeitão mesmo. Só que o que eu esquecia é que o projeto ia ter alteração pelo professor. Então eu falei, ó, eu já adiantei o 3D. Parabéns. Adiantei o 3D coisa nenhuma. Claro que o modelo, às vezes você consegue reutilizar, mas aquele render final, que se trata de uma imagem em bitmap ali, que você trabalhou em detalhezinhos, cara, aquilo você não vai ter como reutilizar, porque você tá mudando muitas vezes o corpo do seu modelo. Então, entender também a sequência das necessidades para que você consiga gerir melhor o seu tempo é importantíssimo também, né? É o que eu falo, eu tô explicando aqui da mentoria, gente, porque a base das nossas conversas aqui é o que eu já estruturei na mentoria. E tem uma coisa que eu falo que é você saber qual etapa fazer, quando fazer e como fazer, entendeu? Então, no Trello que a gente tem mapeado todo o planejamento do TFG, que eu mapeei e, tipo, por muito tempo eu não tinha clareza, agora tá na ordem certinho, tá lá perfeitinho, tem a ordem lá, você não vai ficar pulando etapas e puxando tarefas lá da frente, que no momento, ou elas vão ser alteradas depois, o projeto vai mudar, ou a faculdade não tá cobrando isso agora, porque, tipo, de que vale você começar ali fazer os teus estudos preliminares se a faculdade está cobrando para você os estudos de caso ainda, entendeu? Então você tem uma cronologia para seguir na produção, né, do material, e não só isso, né? Uma coisa vai puxando a outra, então as suas etapas elas têm que estar amarradas, tem que ter uma coerência para no final você também apresentar ali a evolução do teu projeto. Então, se você fez as coisas fora de ordem, sem uma estratégia, né, sem um método, também não vai ficar claro quando que você evoluiu tal parte, quando, entendeu? Então, mesmo porque as próprias ferramentas, né, de projeto, de render e tudo mais, tá ligada ali ao ato projetual. Então, você não começa um projeto sem ter pelo menos ali um estudo de caso ou também um programa de necessidades, um dimensionamento prévio, entendeu? Então, você pode começar um croquis ou outro, mas você não começa a projetar ali uma implantação sem fazer o programa e os fluxos antes. Ah, mas eu já tenho a ideia do croquis. Deixa ali aqueles croquis ali, mas não gasta energia errada, assim, não gasta energia na etapa errada, na hora errada, entendeu? Que é a falta de gestão de tempo. Da hora. Posso tacar o 3 aqui? Vai. E por incrível que pareça, parece que existe conexão também. Ah lá. O 3 Muito alinhado. o 3 é esquecer da narrativa, né? Porque quando eu falo sobre narrativa, a gente está falando sobre etapas, né? E é muito importante a gente entender que o TFG, ele se trata de um projeto, mas a apresentação do seu TFG se trata de uma apresentação de projeto, né? A entrega final do TFG não é você pegar assim uma folha de um projeto e falar, tó, não é isso, certo? Uhum. Então, assim, é muito importante entender da narrativa, do que você vai precisar trazer enquanto informação, seja ela através da sua fala na apresentação, seja ela através de seus desenhos, da sua representação. É muito importante você entender que existe uma sequência necessária para que você consiga explicar. E o que tem que ser apresentado através de sua fala, de seus desenhos, de sua representação, vai ter que seguir uma cadência específica também para que isso possa ser entendido, certo? Então, isso pode se tratar de você levantar o problema, levantar todos os pontos do problema, para que você vá levantando as soluções enquanto individualidades e como que isso funciona no seu todo, na sua apresentação do seu projeto final. Mas por que isso é um erro de representação gráfica? Porque parece que não é, mas é diretamente também de representação gráfica. Porque muitas vezes você está trabalhando, às vezes num detalhe, como foi até o caso do parafuso, que a Thaisa falou, e isso não vai influenciar em nada na narrativa do que você tem que apresentar. Muitas vezes você também está ali criando o seu 3D e você começa a gerar vistas
só porque você quer, da forma que você quer, com a câmera jogada em qualquer lugar. Onde que essa vista que você está gerando agrega no que você vai explicar? Agrega no que a pessoa tem que entender? Onde aquele detalhe que você conseguiu fazer um desfoque de profundidade ali agrega no que tem que ser entendido? Entende? Então, assim, é aquilo que eu falo. A beleza da representação gráfica é algo importante pra caramba. Principalmente porque a gente sabe que a emoção é algo que nos leva a tomar decisões, a ter sentimentos. É óbvio que isso é importante. Mas você precisa conseguir equilibrar as coisas. E pensar na narrativa, muitas vezes, é o que vai te fazer destravar os seus processos de representação. Quando você tiver a clareza de, tipo assim, ó, pra eu explicar isso aqui, eu preciso demonstrar isso, isso e isso, você vai falar, nossa, então é isso que eu tenho que fazer. Então é esse diagrama aqui que eu tenho que fazer. Vai chegar e você vai ter muito mais assertividade no seu processo de criação da representação quando você entende como que essa narrativa vai funcionar para sua apresentação final. Sorry, um bocejinho aqui. Tranquilo? Pra quem não sabe, é de manhã, viu, gente? De Ainda. manhã e a Não Thaisa muito mais. não faz uso disso aqui. Então, eu não bebo café. Cara, o teu último erro, você falou sobre mapear um problema e trazer soluções, né? Você falou exatamente isso. É o que está exatamente escrito aqui no meu erro. Mapear o problema e trazer soluções. Que é não fazer isso, é não ter clareza do mecanismo do TFG. Ou seja, qual que é o mecanismo? O mecanismo é você contar ali a história do tema, da problemática, e trazer as suas soluções e mostrar como você solucionou aquela problemática, certo? Então, isso é você construir um tema com uma justificativa e um embasamento, entendeu? Não só um tema, né? Um projeto. Então, você está fazendo um TFG para contar uma história. Olha, existe esse problema, essa situação, esse público-alvo nesse local, e a minha arquitetura vai vir dessa forma para minimizar ou resolver esse problema. Então, o que a tua representação gráfica vai contar? Esse caminho, do problema até a solução. Então, muitas vezes, o que dá essa clareza de saber quais elementos, né, você vai ter que desenvolver, quais peças? Os seus próprios croquis, eu acredito. Quando você começa a desenhar e você faz esquemas para você mesmo, mostrando ali a tua ideia, o teu projeto, ó, eu vou passar esse fluxo. Eu fazia muito isso, eu escrevia um texto antes, né, de conceito e partido, de intenções, depois extraía palavras ali, né, tipo, leveza, permeabilidade, integração, enfim, e ia transformar essas palavras conceituais em partido. Então, esses croquis ali já me traziam essa clareza de quais iam ser os desenhos ou os elementos que eu ia ter que criar ali. Tanto que aquele que eu fiz no PowerPoint que eu mostrei aqui, eu fiz um croquis daquilo, só que aí ficou muito feio, então eu fui e fiz no PowerPoint, entendeu? Poderia ter mostrado em croquis, no caso, não ia ser um diagrama. Mas é exatamente isso que o Danilo falou. Entender quais problemas você está solucionando vai te mostrar ali que tipo de elementos de representação gráfica você tem que desenvolver para contar a história do projeto. Então, não é simplesmente mostrar qualquer parte do projeto, é mostrar as partes que contam a história do problema e da solução, né, da tua arquitetura. Mas isso é muito vago, né? A gente falando aqui não tem nenhum projeto palpável ali também, né? A gente não vai se aprofundar nisso, mas você vai ter que ter esse botãozinho ali ligado desde o começo do teu TFG para identificar como é que eu vou mapear isso, como é que eu vou trazer isso em soluções. Porque tá lá agosto, próximo das bancas finais, simplesmente você não sabe o que você está fazendo. Então não vai ter essa clareza e você vai ficar tipo, que desenho eu vou fazer? E pior, você vai se inspirar no dos amigos ou de coisa da internet, vou fazer esse diagrama. Às vezes esse diagrama não conta nada, né, do teu projeto. Sim. Então, o último erro é esse, é não ter clareza do mecanismo do TFG, do problema até a solução, da história que você vai contar, né, no final. Porque não é uma historinha, né, é uma justificativa também, né, é uma apresentação do projeto, só que é o que eu falo sempre, o projeto do TFG, ele não é um projeto, uma tipologia, uma escola, uma habitação, ele é uma discussão acadêmica, né, ele é uma problemática que você discute, traz ali uma análise crítica de dados e tal, com o seu projeto de arquitetura como solução. Então,
entendam isso. O mecanismo do TFG ele é mais profundo. Top, top. O que E vocês é isso. acharam aí do cachorro trepando, gente? Ótimo. Hashtag cachorro trepando. Pô, gente, obrigado por todo mundo que ficou aí com a gente, que comentou a hashtag de hoje, que conta também pra gente, né, se vocês gostaram desse conteúdo, se você achou válido, se você já cometeu esse erro, qualquer coisa que você queira nos contar aqui. Não esquece também de me seguir lá no Vias, né, no YouTube. O YouTube a gente tem uns conteúdos mais relacionados a tutorial, de fato, né? Lá no Instagram a gente tem alguns outros conteúdos de discussão, inspiração também. E é isso, me segue aí também, conta o que você achou disso tudo. Se vocês gostarem bastante, a gente continua e com certeza tem muito assunto pra gente trazer pra vocês nesse formato e é algo que também facilita a nossa produção aqui, porque a gente não tá tão preso à pauta, não tá tão preso a muitas coisas, então a gente consegue muitas vezes conseguir gerar mais coisa nesse formato do que a gente conseguiria em outros, né? Então não esquece de dar o seu feedback aqui pra gente que vai ser muito importante. Novamente, obrigado e continua aí acompanhando a gente. É isso aí. Mas a ideia também é que a gente faça isso ao vivo para que vocês interajam, né? Quem sabe a gente vai conseguindo ali um tempinho, porque vocês podem, enquanto estar fazendo o TFG ou, sei lá, quarto ano, assistir isso como se fosse um podcast ali e ficar atento, né? E ficar, nossa, é verdade, olha o cachorro trepando, será que eu coloco? Imagina, daqui a pouco a galera começa a colocar umas coisas pesadonas nos renders, Vários animais. vários animais nos slides. E é isso, gente. Então, confiram lá o conteúdo do Danilo. Aqui na descrição do vídeo vai estar as referências do que a gente comentou também. Eu citei o Cairo e a mentoria. Quem quiser saber sobre o que é de fato a mentoria, que é o nosso acompanhamento completo, né, para a TFG. Ou seja, tudo que eu mapeei de erro, eu criei soluções e transformei na mentoria. Então tá lá o conteúdo prontinho para vocês. Tem a lista de espera, tá na descrição também. E no nosso Instagram, todo dia tem conteúdo, todo dia tá lá conteúdo para você salvar, para você pôr no teu projeto prático mesmo. E é isso. Comentem aqui o que acharam, hashtag pode ir lá no Instagram me zoar também, cachorro trepando. E a gente vê os próximos conteúdos, discussões, a gente traz aqui também. Espero que vocês gostem desse novo formato. Fechou, gente? Tchau! Bye!